sou princesa de Angola, filha de rei e rainha. Olha no olho. Não nasci pra lhe servir. O meu reino não é. Meus olhos são um vício sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. Aqui no Brasil, a gente vive numa sociedade onde as mulheres negras, cada vez que passam, são invisibilizadas, jogadas para os subempregos, são o que segura as pontas nas periferias e que, de certa forma, se sente muitas das vezes na sociedade individualizada, né? Como se estivesse sozinha. E os movimentos sociais, ele cumprem um papel de mostrar para essas mulheres, principalmente as mulheres negras, que elas não estão sozinhas. No coração da luta por justiça social no Brasil, as mulheres negras estão há muito tempo na linha de frente. São visionárias, militantes, cuidadoras e arquitetas da resistência. Sua liderança não apenas sustentou comunidades em tempos de crise, mas também tem sido central para a reimaginação do que pode ser a justiça habitacional e a vida coletiva sob a sombra da financiarização e do racismo estrutural. Das favelas do Rio de Janeiro aos quilombos da Bahia e às ocupações urbanas de São Paulo, as mulheres negras carregam o legado de suas ancestrais que lutaram contra a escravidão. Hoje, essa luta continua na reivindicação por moradia segura. A ocupação ela é um quilombo porque agrupa várias pessoas de diferentes etnias, religião, classes sociais, e de uma certa forma todos convivem em comunidade, né? Até mesmo quem chega de fora, que vem para visitar, termina de uma certa forma tendo esse convívio coletivo. Eu acho que os movimentos de moradia em São Paulo, assim como as ocupações, elas têm um protagonismo das mulheres. São as mulheres e mulheres negras, inclusive, que a maioria das lideranças, né? Assim como quem está na linha de frente das ocupações são as mulheres indo nas reuniões, né, segurando a ocupação, organizando os espaços comuns, a cozinha, tocando as festas, né, indo nos atos, né, então existe um protagonismo feminino muito marcado nas ocupações, né. Movimentos como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, não lutam apenas por abrigo. Lutam pelo direito de ocupar uma cidade que nunca foi pensada para a população negra. Esses movimentos, liderados por mulheres negras, enfrentam a moradia não como uma questão isolada, mas como uma linha de frente de uma luta política mais ampla, em que a luta por um lar está intrinsecamente ligada à luta contra o racismo estrutural, o patriarcado, a violência policial e o planejamento urbano neoliberal na maior cidade do país. Dessas lideranças é que elas são lideranças em espaços de movimento social, porque as mulheres no Brasil, em geral, não estão ocupando espaços proporcionais à presença da mulher na sociedade nos congressos, nas casas legislativas, e nem nos partidos políticos. Então, o lugar do movimento social é um lugar em que elas têm um destaque como força política. O outro é que tem tudo a ver com ser mulher, né? Essas mulheres que ocuparam espaços por necessidades, primeiramente. Se vocês observaram quando Carmen Silva conta que ela pulou um muro e foi fazer a ocupação, né? Começar a ocupação 9 de julho, ela estava acompanhada de outras mulheres. E depois a trajetória dessas ocupações que vão revolvendo em torno da cozinha, ou seja, da comida, vão revolvendo em torno da segurança. Isso tem tudo a ver com também uma questão de gênero na sociedade brasileira, que é
a desproteção da mulher em geral, né? Não é um país seguro para as mulheres em geral, né? Mas isso tem um recorte de classe e isso tem um recorte de raça, né? Quando eu falo que ele não é seguro em geral, é verdade, porque o feminicídio, por exemplo, e outros crimes acontecem com mulheres em todos os estratos da sociedade, mas as mulheres mais vulneráveis são as mulheres pobres e são as mulheres negras. Então, o fato delas conseguirem esses feitos, que são grandes ocupações, essa grande mobilização social, é um fato que precisa ser muito louvado e é um fato da maior importância para a cena política brasileira. Ocupações como a 9 de Julho e a Lélia Gonzalez, ambas nomeadas em honra à resistência e à memória, são monumentos vivos à liderança das mulheres negras diante da injustiça habitacional sistêmica. Esses espaços são mais do que casas, são territórios políticos, infraestruturas comunitárias e locais de pedagogias radicais. São verdadeiras escolas. No centro do trabalho das ocupações está uma prática interseccional. As lideranças negras não separam o direito à moradia do direito de existir com segurança e dignidade. Elas compreendem que não há justiça habitacional possível sem enfrentar a criminalização dos corpos negros, a feminização da pobreza, o apagamento das vidas trans e LGBTQIA+, e as lógicas racializadas de exclusão urbana. Nesse sentido, sua liderança é abolicionista. Busca não apenas combater o deslocamento, mas construir um mundo onde a vida negra possa florescer. O papel das mulheres negras nos movimentos, ele reflete, ele é de extrema importância, uma importância que acontece, vamos dizer assim, a partir da própria forma como essas mulheres organizam a sua base familiar. A maior parte dos filhos vem na mulher negra. Por quê? Porque a gente tem na sociedade brasileira um racismo estrutural gigantesco, onde grande parte da população de baixa renda é negra, e essas mulheres acabam tendo um papel múltiplo. Elas fazem não só o trabalho dos filhos, como elas assumem o papel pai. Muitas famílias não existe a figura paterna, é a figura materna que organiza, que fortalece os vínculos com os filhos. Então, é natural que quando se cria um movimento social, elas estejam protagonizando. Que recebe o refugiado, no primeiro momento, não é o Estado brasileiro, não é as políticas públicas, mas são os movimentos sociais de moradia. São esses movimentos que estavam e ainda hoje, né, acolhem esses refugiados. Bom, o direito da moradia é uma coisa inquestionável, né? Ela faz parte da nossa Constituição, só que na prática não é cumprido isso, né? Então, é impossível você pensar qualquer cidadão para ele poder ter um trabalho, para ele poder frequentar uma escola, para ele poder colocar os filhos na creche, ele precisa de um endereço, né? Ele precisa morar. E a conexão é essa. Se você tem um Estado que não prioriza isso, ao contrário, que ele especula com a necessidade da moradia e não entende, né? Não é que não entende, não é da natureza desse Estado pensar na moradia, então o movimento é uma luta social, política que tem que acontecer. Com a moradia, a gente vê só a porta de entrada para outros direitos e nunca é sozinho, nunca é por um indivíduo, é para todos. Então é dessa forma que
vem o cuidado. E o cuidado ele transcende porque cada um vai sabendo um pouco do outro e qual a necessidade do outro. Então, esse processo de escuta, ele é muito importante. Quando chega dentro de uma ocupação, o que nos une mais é a cozinha. A cozinha é portaria. Então, a cozinha ela é estratégica para que a gente possa ter essa cura. A gente está vendo hoje mesmo com o colapso que o mundo está vivendo, mesmo a grande maioria sendo pseudas democracias, está falido. Então a gente vai ter que inventar novas formas de aprender a viver isso. Vai ser através de muita luta, através de muita dor, mas eu acho que a gente pode conseguir. Olha, o futuro dos movimentos é um futuro de que toda a liderança de um movimento social, seja de qualquer setor, ele vai ter de, acima de tudo, se institucionalizar. Ele tem cada vez mais de entender do território. O futuro dos movimentos é participar efetivamente, né, ter a participação popular, estar na rua. Se não houver essa participação e não houver essa compreensão também dos partidos progressistas, políticos progressistas, que a base é importantíssimo, né? Inclusive para a atuação política partidária, o futuro dos movimentos é eles tomarem uma dimensão e se posicionar nos lugares de outros que aí estão, principalmente dos partidos políticos. Nós no MTST, a gente tem como estratégia principal fazer a luta, as ocupações nas periferias. Existem vários movimentos, inclusive acho que o pessoal conhece até o 9 de julho, que faz a luta no centro, para indicar os imóveis ociosos no centro, mas o MTST opta em fazer as ocupações nas periferias justamente para denunciar a especulação imobiliária, que são imóveis que estão abandonados, ociosos, devendo IPTU e que tem um zoneamento específico para moradia. Então, em primeiro lugar, a gente ocupa espaços ociosos na periferia que trazem transtorno para os moradores, as pessoas que estão em torno. E a gente escolhe a periferia justamente por conta disso, porque a gente, quando ocupa um espaço, a gente reivindica aquele espaço, mas a gente também conversa com a comunidade ao entorno. Então, eu estava dizendo antes de conquistas que a gente teve como movimento, de organizar a população para conseguir transporte, de organizar a população para conseguir o não fechamento de um UBS, de organizar a ocupação também para conseguir uma infraestrutura, um asfalto, uma luz. Isso também é uma estratégia do movimento, por isso que a gente ocupa os terrenos ociosos na periferia para dialogar com a comunidade ao entorno da ocupação para conseguir captar essas demandas. Então, tem a luta principal, que é a luta de moradia, mas cada canto cada espaço da periferia tem algum tipo de ausência. Quando a gente faz essas ocupações, a gente conversa com essa comunidade. A minha primeira ocupação, que eu fiz parte, tinha uma demanda que era a questão de creche para as crianças. Então, como a gente morava numa ocupação, a gente não conseguia ter acesso à creche, então era negado porque a gente não tinha CEP, não tinha endereço. Só que quando o movimento organizou a gente que morava na ocupação e a gente foi entender em torno da comunidade, a gente viu que a falta de creche não era apenas um problema exclusivo da ocupação, que as mães dos bairros também tinham essa demanda que não conseguia vaga para os seus filhos na creche. Então a gente, de certa forma, organizamos, fomos na Secretaria de Educação, tanto o pessoal da ocupação quanto as mães ao entorno, e a gente conseguiu, através da luta, garantir que os nossos filhos da ocupação tivessem acesso à creche e os filhos das outras mães também. E cada ocupação do movimento tem uma demanda específica, uma é o UBS, outra é a falta de transporte, outra que não tem rua.
Então, quando a gente ocupa um espaço, a gente tenta dialogar. Outro é o sucateamento, né, dos equipamentos públicos, falta de medicamento, de médico, de equipamentos também. A gente vai lá e organiza. Então, é uma estratégia nossa fazer as nossas ocupações na periferia para conversar com a comunidade ao entorno. Mas mesmo assim a gente entende que também a luta no centro, né, nos imóveis ociosos também é fundamental, porque a população também quer morar no centro. A maioria da população acaba fica mais tempo no transporte público do que no trabalho. Então a gente identifica que é uma luta importante, mas no nosso movimento a gente nos organiza nas ocupações mesmo, nas periferias. Tem um problema grave, que é o problema da criminalização dos movimentos sociais no Brasil, associando de maneira indiscriminada o movimento social ao crime. Porque, afinal de contas, esses movimentos sociais, em especial os que reivindicam terra, seja ela terra no campo ou terra urbana, estão ameaçando a propriedade privada. Mesmo que seja por posse, o movimento vai ganhar posse de um espaço, ele ameaça a propriedade privada. Então, eles são constantemente criminalizados em reação a essa ameaça à propriedade privada. Mas não é só a polícia e os aparatos estatais que são um obstáculo para, né, a prosperidade dos movimentos sociais no Brasil. Tem também um monte de interesses capitalistas e interesses do mercado imobiliário. Né? E em São Paulo, os interesses do mercado imobiliário são muito fortes e muito bem organizados. Então, para ser realista na resposta, é um futuro de continuidade da luta. Tem algumas universidades brasileiras que se aproximam dos movimentos sociais e começam a fazer atividades conjuntas com os movimentos sociais. Então, uma forma das universidades apoiarem ou, enfim, se envolverem com atividades que vêm da sociedade civil é estudando essas atividades, né? A outra formando o que se chamam as redes sociotécnicas, que são redes em que as ocupações vão criando alianças com outros atores na sociedade para se proteger. E aí as universidades, muitas delas, entram nesse lugar. Apesar do abandono estrutural, da hostilidade política e do racismo cotidiano, as mulheres negras seguem firmes, lutando, cuidando, construindo. Seu trabalho ecoa em cada assembleia de bairro, em cada marcha, em cada discurso, em cada cozinha comunitária, em cada creche cooperativa, em cada ocupação transformada em lar. Por meio de atos cotidianos de resistência e cuidado radical, elas não estão apenas resistindo à opressão, estão desenhando o futuro. Esta é a justiça habitacional enraizada na praxis feminista negra, fundada na comunidade, forjada na luta e sempre insistindo no direito de permanecer, no direito de construir e no direito de pertencer. Quem não luta